amados irmãos, vamos desfrutar de mais um dia do Alimento Diário, sábado, semana 2. Vou ler com oração, fala assim: o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. 1 Timóteo 1:5. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa conservar, Senhor, esses 4 itens, Senhor, citados aqui, Senhor, nesse tema, nesse ler com oração, Senhor. Que o Senhor possa guardar, Senhor, ó Senhor Jesus, nosso amor, Senhor. Possa guardar o nosso coração sempre puro e íntegro a Ti, Senhor. Que o Senhor possa também nos dar uma boa consciência, Senhor, como quando se diz respeito aos nossos atos, Senhor. Ó Senhor, e nos dê uma fé sem hipocrisia, Senhor. Se esses itens, Senhor, estiver alinhado em nós, Senhor, com certeza reinaremos, Senhor. Por isso te pedimos sua misericórdia, Senhor, para que possamos, Senhor, o Senhor na sua volta nos achar fazendo assim. Amém. O tema de hoje é coração puro, consciência boa e fé sem hipocrisia. Coração puro, consciência boa e fé sem hipocrisia. Em seu primeiro aprisionamento em Roma, Paulo enviou Timóteo para Filipos. Filipenses 2:19. O motivo pelo qual ele enviou Timóteo e não outro cooperador era: a ninguém tem de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, e não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Havia entre Paulo e Timóteo o que lhes dava o mesmo sentimento. Timóteo sabia exatamente o que Paulo tinha no coração, como ele sentia e como pensava. Eles estiveram juntos por tanto tempo que eram como uma só alma. É disso que precisamos entre nós, em vez de olhar para o outro como se fosse um oponente. As disputas fazem parte da estratégia de Satanás para degradar a igreja. Precisamos ter o mesmo sentimento do apóstolo e falar as mesmas palavras que o Espírito está falando, porque estamos na mesma obra. Houve um tempo em que muito regionalismo entre nós. Graças a Deus, isso está acabando. Estamos na mesma obra. Nós e quem está nos liderando somos um. Temos um só sentimento, pensamento, pensamos a mesma coisa. E há muita cumplicidade entre nós. Dessa forma, o Senhor nos abençoará. Essas palavras devem servir como vacina a fim de imunizarmos contra todo o vírus de insatisfação e divisão. Enquanto aguardava seu julgamento, Paulo permaneceu em prisão domiciliar. Os judeus o denunciaram por promover sedição, que é perturbação entre o povo, e por questões religiosas. Naquele tempo, a justiça era lenta e as coisas não se desenrolavam a contento. Então, nos anos de 62 a 64 depois de Cristo, Paulo fora preso e por volta do ano 64 depois de Cristo, ele foi temporariamente solto. Em seus escritos, ele mostra que já tinha certa expectativa de que isso aconteceria ao predizer aos filipenses que ficaria com eles. Quando Paulo foi solto,
dirigiu-se à Macedônia. Ao passar por Éfeso, percebeu que a situação da igreja não era boa. Alguns irmãos promoviam ensinamentos diferentes dos de Paulo e se ocupavam com certas fábulas e genealogias. 1 Timóteo 1:3. Então, ele deixou Timóteo naquela cidade a fim de admoestar aqueles irmãos a falar a palavra profética, com o objetivo de trazer a igreja de volta para a linha da economia divina. Era uma tarefa pesada para Timóteo. Não devemos ensinar nada diferente da palavra profética, da linha da economia de Deus e dos ensinamentos saudáveis. Não vem de Deus esse ensinamento diferente, mas vem de Satanás e promove discussões, divisões e degradação na igreja. Tudo o que fazemos na igreja deve visar ao amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia ou fingimento. 1 Timóteo 1, 4 e 5. Devemos ter uma fé pura e sincera, mantendo sempre uma consciência sensível ao Senhor. Portanto, alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. 1 Timóteo 1:19. Alguns que estavam do lado de Paulo trabalhavam pelo mesmo evangelho, mas não mantiveram boa consciência. Dentre esses se contam Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Isso indica que eles estavam no caminho certo, mas se desviaram. Esse Emineu foi um mestre que começou um ensinamento herético. Ele dizia que a ressurreição já se realizara. 2 Timóteo 2:17. Eles estavam na linha da verdade, mas se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Algumas pessoas que andavam com Paulo, em um dado momento, se desviaram. Não queremos que ninguém se desvie da verdade. Vamos manter a fé sem fingimento e ter uma boa consciência, para que isso não ocorra em nosso meio. Alexandre foi mencionado também neste trecho. Abre aspas. Alexandre, o loteiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. 2 Timóteo 4, 14 e 15. Ele trabalhava com latas de bronze. Era um empresário desse setor e causou males a Paulo. Alexandre também estava na linha da verdade, mas causou problemas ao se desviar. Sobre ele, Paulo também disse: resistiu fortemente às nossas palavras. Quem resiste à palavra profética acaba sendo usado por Satanás. Por isso, devemos guardar-nos daqueles que resistem à palavra profética. Como se preocupava com Timóteo, Paulo lhe deu uma importante advertência. Abre aspas. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. 1 Timóteo 6:10. Parece que Paulo falava aqui às pessoas que
exerciam atividade secular, empresário e etc. Mas ele falava a Timóteo, pode haver na igreja pessoas que resolvam se aproveitar de irmãos e irmãs que tenham posses, bajulando-os com intuitos gananciosos. Essa atitude é reprovável na igreja e na obra do Senhor. Por isso, Paulo advertiu Timóteo, abre aspas, tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combati o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Esse deve ser o procedimento na igreja e na obra do Senhor. Porque Paulo enviou Timóteo a Éfeso. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmãos, de fato, né? Nós devemos seguir esse falar profético, devemos seguir o falar único. Caso algum irmão venha contestar, né, esse falar profético, devemos rapidamente reprová-lo e orar ao Senhor por esse irmão, pois sabemos, né, que não só os citados na leitura de hoje, mas quanto se desviaram da fé e o quanto sofreram quando fizeram essa segunda escolha. Irmãos, a palavra é clara, a palavra que recebemos é uma palavra direcionada, um só falar, né? Ele repete aqui que o falar é único, né? Eu acho, hoje, várias pessoas no Brasil e no mundo estão compartilhando desse mesmo falar da palavra de sábado. Então você vê a unidade da igreja falando, a unidade da igreja que se faz forte. Essa unidade que faz a igreja ser forte. Ó Senhor Jesus, precisamos, né, como ele fala aqui, ensinar a palavra profética da economia de Deus saudável, a palavra que realmente não tem fermento, a palavra sem mácula. Então, outro ponto muito interessante que ele fala aqui é a questão da confiança entre os irmãos em confessar algo, a confiança também em confiar pessoas, às vezes, do seu convívio social e familiar para que o irmão cuide. Então, isso passa a confiança, né? Você vê que o sentimento de Timóteo e Paulo era um. Eles tinham o mesmo sentimento no coração. Então, fala até aqui que eles eram uma só alma. E isso era muito importante para a obra do Senhor naquela época, porque se faz forte. Quando a palavra do Senhor ela se encontra com pessoas que seguem a mesma linha, ela já é forte e se faz mais forte. Então precisamos, irmão, compartilhar dos mesmos pensamentos na igreja e falar o falar profético, né? O falar que nós temos recebido essa palavra maravilhosa. Não querer perturbar a palavra do Senhor, né? Porque ele fala aqui para Alexandre e fala também de Emineu, que se desviaram, né, dessa palavra profética, né? Que se desviaram eles tinham até a linha da verdade, né, como eles falam aqui. Porém, o sentimento que eu tive aqui ao ler é que eles tinham a palavra da verdade, porém colocaram fermento, né? Quiseram acrescentar. E a obra do Senhor, ela não precisa ser acrescentada nada. Ela tem simplesmente que ser feita da forma que o Senhor nos manda. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Por isso a importância, né,
a importância de Timóteo ter seguido, né, o falar de Paulo e ter ido cooperar ali em Éfeso, né? Ó Senhor Jesus, amém, irmãos. Espero que os irmãos tenham desfrutado dessa palavra maravilhosa, possa compartilhar também seu ponto, porque tem vários pontos aí que dá para ser compartilhado, e eu não compartilhei nem 5% da preciosidade desse sábado maravilhoso de leitura do Alimento Diário. No